Olá, bem-vindos ao canal em Cristo. Esse é o segundo estudo da série de estudos que faremos sobre as parábolas de Jesus. Hoje, então, falaremos sobre a parábola do filho pródigo. Você pode encontrar no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 a 32. A parábola do filho pródigo é uma das histórias mais poderosas contadas por Jesus. Ele nos revela o coração misericordioso de Deus, sempre disposto a perdoar e restaurar aqueles que se arrependem. A narrativa também desafia cada um de nós a refletir sobre como entendemos a graça divina e nosso papel na família de Deus. Jesus contou essa parábola como parte de uma série onde enfatiza a alegria do Pai Celestial ao encontrar o que estava perdido. Este estudo nos ajudará a compreender como Deus age em sua graça, tanto na busca pelos pecadores quanto no chamado ao arrependimento. Eu quero destacar um versículo aqui, que é o versículo 24, que diz: Este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Vamos fazer a leitura bíblica no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 a 32, a parábola do filho pródigo. E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, viu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe: Que era aquilo? E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. É importante, nesse momento, entendermos o contexto histórico daquela época. Aquele momento vivido por Jesus, o qual ele contou essa parábola.
Na cultura judaica, pedir a herança antes da morte do pai era um ato de extrema desonra. Representava um rompimento total de relacionamento familiar. Isso realça a gravidade do pecado do filho mais novo e a profundidade do perdão do pai. Se pensarmos agora na teologia da graça, Deus, representado pelo Pai na parábola, é amoroso e está disposto a perdoar. Ele não espera que sejamos dignos de seu amor. Ele nos recebe com base em sua graça. Vamos agora analisar a parábola. Quem o filho mais novo representa? O filho mais novo, ele representa os pecadores que, em sua rebeldia, escolhem um caminho longe de Deus. Sua jornada até o arrependimento mostra a profundidade da miséria humana sem o Pai e a necessidade de reconhecer nossa incapacidade de nos salvar. O Pai, ele é o exemplo perfeito do amor e da paciência de Deus. Ele corre para encontrar o filho, o abraça antes mesmo que confesse seu pecado e o restaura completamente como filho. E o filho mais velho, quem ele representa? Ele representa aqueles que confiam em suas próprias obras para alcançar o favor de Deus. Sua indignação na parábola expõe a dificuldade de aceitar a graça divina quando ela é concedida a outros. Vamos pensar agora na praticidade do entendimento dessa parábola. Aqui podemos ver o arrependimento. Assim como o filho pródigo, precisamos cair em si e reconhecer que, longe de Deus, não há vida. O arrependimento é o primeiro passo para a restauração. Naquele momento em que o filho pródigo, ele percebe que onde ele está, ou para onde ele foi distante do pai, ou quando ele percebe que já não está mais com o pai, ele fala a parte da parábola que diz assim: então, caindo em si. Essa é a parte do arrependimento. É essa parte que precisamos encontrar em nossa vida. Precisamos perceber. O arrependimento é o primeiro passo para a restauração. O amor do Pai, o amor de Deus. A parábola nos lembra que Deus está sempre pronto para nos receber de volta, independentemente do quão longe tenhamos ido, o quão distante ou o quanto tenhamos quebrado regras ou tradições dentro da nossa cultura, mas que Deus está sempre de braços abertos a nos receber, como nos mostra a parábola. A graça e o perdão. Somos chamados a demonstrar a mesma graça e perdão com os outros que recebemos de Deus. A graça nessa parábola é recebida pelo filho pródigo, junto com o perdão. O filho mais velho, ele não percebe, ele confia em suas obras e ele faz uma comparação entre o que ele tem feito e o que o filho mais novo fez. E ali ele faz um julgamento de valor, que eu mereço, ele não. Essa parábola mostra essa questão, a nossa capacidade de perceber a graça dada ao outro. E nesse momento precisamos fazer um autoexame. Estamos confiando na graça de Deus ou em nossos próprios méritos? Somos como o filho mais novo que se afastou ou como o filho mais velho que não compreendeu a graça? Muitas vezes nós não conseguimos compreender por que o outro, tendo errado, desviado, ele consegue receber a graça de Deus. Por que Deus o recebe de braços abertos? Porque nós, enquanto o filho mais velho,
Estamos sempre seguindo os preceitos de Deus? Não recebemos a graça ou não percebemos? Porque é muito claro, quando o filho mais velho indaga ao pai, ele diz: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então, é a capacidade de você perceber a graça sendo dada a quem precisa, a quem reconheceu o seu pecado, a quem aceitou a situação que estava e pediu perdão. Vamos fazer uma reflexão sobre isso. Deus está sempre de braços abertos, pronto para nos receber. Pense no momento atual. Hoje, qual é o seu lugar nessa história? Se coloque nessa história. Você é o filho mais novo? Você é o filho mais velho? Você precisa voltar para o Pai ou aprender a celebrar a graça derramada sobre os outros, porque isso também é motivo de alegria. Quando a graça é derramada para o outro, é um momento de estarmos alegres, é um momento de comemorarmos. E você? Você está em qual lado nessa história? Agora, nesse momento, eu vou pedir para você fechar os olhos e orar comigo. Senhor, obrigado por tua graça infinita. Ajuda-nos a reconhecer nossas necessidades de ti, a nos arrepender sinceramente e a viver na alegria da tua restauração. Ensina-nos a celebrar a tua graça, a comemorá-la e a estendê-la aos outros. Em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a você que esteve conosco agora nesse vídeo, nesse segundo estudo, nessa segunda parábola. E eu gostaria de lhe pedir que não deixe de comentar, de compartilhar e principalmente se inscrever em nosso canal, para que essa mensagem possa ser distribuída para outras pessoas que talvez precisem se encontrar, que talvez precisem voltar para o Pai ou compreender o tamanho e a grandeza da graça de Deus. Muito obrigado e nos encontramos na próxima segunda-feira.